Essa palavra Deus colocou no meu coração nesta madrugada. E hoje à tarde, completou. Primeiro eu quero ler Números 22, do 1 ao 7. Depois eu vou comentar o 23, 8. Mas agora, 22, do 1 ao 7. Amém? Vamos ler? Diz assim, olha, fala sobre Balaão e Balaque, Balaque envia mensageiros a Balaão. Diz assim: depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, desta banda do Jordão de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. E Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. E naquele tempo Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, e parado está defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se o poderei ferir e lançarei fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas, com o preço dos encantamentos nas mãos, e chegaram a Balaão e disseram as palavras de Balaque. Amém. Por favor, os irmãos podem assentar. Graças a Deus. Irmãos, a palavra do Senhor, ela nos mostra que neste mundo que nós vivemos, este mundo é de batalha, é de guerra. Não vai pensar que neste mundo nós vamos ter um estilo de vida. Mas eu estou vivendo na graça. E há aqueles que digam assim: graça é tudo de graça. Porque se graça fosse de graça, Jesus não teria pago o alto preço para que nós tivéssemos a graça. Começando por Jesus, teve que pagar um preço alto. E ele disse: não vai pensar não, que a coisa vai ser de paz, porque eu estou trazendo na terra a espada, o fogo e a guerra. Por quê? Porque primeiramente a palavra do Senhor diz: quando você se declarar amigo de Deus, o mundo se declarará teu inimigo. Por quê? Porque o mundo ama e recebe o que é seu,
E nós amamos e recebemos aquilo que o Senhor nos tem dado. E quando o Senhor prometeu primeiramente a Abraão, o Senhor disse assim: Abraão, a terra das tuas peregrinações eu darei à tua geração e à tua descendência. Agora chegou o momento do povo herdar aquela terra. Chegou o momento do povo adentrar aquela terra. Chegou o momento de se tomar posse. Mas para se tomar posse, olha, o Senhor dizia assim: não tenha medo, porque eu sou o Senhor e eu sou contigo. Mas não vai pensar que você não vai ter que lutar. Você vai ter que pelejar. E eu vou aqui hoje, eu vou aqui compartilhar aquilo que o Senhor colocou no meu coração nessa madrugada. Primeira coisa que nós temos que entender, que quando este povo, o povo de Israel, primeiramente nós vamos entender a origem desse povo. Abraão teve um filho que se chamou Isaque. Isaque teve um filho que se chamou, estou falando de Jacó, teve Esaú, mas estou falando de Jacó, o qual foi os patriarcas. E Jacó teve 12 filhos, que foram 12 tribos, e o Senhor muda o nome de Jacó para Israel, então ficaram as 12 tribos de Israel, que deram origem ao povo de Israel, aos judeus. E o Senhor prometeu que daria a ele esta terra que mana leite e mana mel. E o Senhor disse: eu serei o seu Deus e vós sereis o meu povo. Agora, não temas, porque a terra aqui ela é habitada por gigantes. A terra, ela tem guerreiros. Número 3, a guerra, ela tem cidades fortificadas. Mas não tenham medo. Por quê? Porque eu sou o Senhor teu Deus, eu sou contigo, o Senhor das pelejas, o Senhor das batalhas, o Senhor dos exércitos. Ele é contigo, por onde quer que tu fores, nas tuas guerras, nas tuas pelejas, nas tuas batalhas, o Senhor estará contigo. Mas agora eu queria meditar aqui o que aconteceu aqui nesse episódio. Israel passou por um dos momentos mais difíceis da sua vida, porque um povo que estava acostumado a caminhar no deserto, que tinha sobre eles uma nuvem de glória, que tinham sobre eles o zelo, o cuidado do Senhor, que o Senhor dava a eles o maná, a rocha que jorrava água. O Senhor era com aquele povo. À noite, aquela coluna de fogo que aquecia e iluminava sobre eles. Um povo abençoado, um povo guardado e protegido por esse Deus. Mas chegou agora que esse povo tinha que tomar posse, tinha que entrar, tinha que possuir. E agora o que aconteceu? Começa a haver resistência dos moabitas, dos amalequitas, dos amonitas, dos midianitas. E alguém fala assim: tem que lutar mesmo, né? Mas quando nós começarmos a entender quem são os nossos inimigos, quando nós entendermos quem são os verdadeiros inimigos nossos, então nós vamos começar a entender que tipo de arma é que nós temos que usar contra os nossos inimigos. Por quê? Você vai entender agora. Primeira coisa, nós estamos falando de Balaque.
E quem era Balaque? Balaque era rei dos Moabitas. E o que esse homem fez? Ele mandou contratar Balaão. E quem era Balaão? Balaão era um sacerdote adivinho, um feiticeiro, um homem que era usado em magias e encantamentos. E a fama dele era que quando ele abençoava alguém, era abençoado, mas como ele amaldiçoava, também aquela pessoa e aquele povo era amaldiçoado. Então eles disseram assim: vamos contratar esse homem, vamos pagar para que ele venha e amaldiçoe esse povo, para que esse povo seja vencido e seja destruído. Então aqui nós começamos já a perceber que o nosso inimigo, que a nossa luta e a nossa batalha, ela não é só feita de manter um exército com espada, com lança, com flechas, com armaduras, com escudo. Não é simplesmente nós irmos para um campo de batalha para nós lutarmos com um inimigo que é feito de carne e de osso, que nós podemos lutar contra ele. Foi o que o apóstolo Paulo fala: a nossa luta não é contra o sangue e nem contra a carne, mas a nossa luta é contra os principados, as potestades, as forças das trevas, as forças do inferno que se levantam. Porque Jesus disse: o ladrão veio senão para roubar, para matar e para destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então nós vemos que nesta guerra existe um duelo de ordem espiritual. E foi o que aconteceu quando o rei dos Moabitas, que era Balaque, ele viu o tamanho do povo, porque o povo era muito numeroso. Ele disse: o povo que veio do Egito, que saiu do Egito, eles crescem cada vez mais e eles se tornam muito numerosos. E nós não temos condição de lutar e de vencer contra esse povo, porque eles são muito grandes. O número deles é maior do que nós, e nós não podemos vencê-lo. Mas se nós recorrermos às práticas de feitiçaria, de bruxaria, de encantamento, então nós poderemos derrotá-los através da feitiçaria, da magia, da destruição. Aí disse assim: tudo bem, vamos contratar esse homem. E trouxeram este homem. Mas havia uma diferença, é isso que eu quero que você entenda. Quem eram esses povos? Primeiro, Israel esteve cercado diante dos seus inimigos. Aqui estava o rei dos Moabitas. E você sabe a origem dos Moabitas? A origem dos Moabitas, os filhos de Moabe. Sabe quem são? Quando Sodoma e Gomorra foi destruída, Ló, a sua esposa, virou uma estátua de sal. E saiu Ló com as suas duas filhas. E as suas duas filhas, elas disseram assim: nós devemos fazer geração para o nosso pai. Então, a palavra de Deus fala que a filha primogênita se uniu com a outra, a mais nova, e elas embriagaram Ló com vinho. E no dia seguinte a mesma coisa. E naquela embriaguez, acabaram as filhas se relacionando com o pai Ló, e cada uma teve uma criança. A primogênita teve um filho que chamou
Moabe, que deu origem aos moabitas. A menor teve um filho que chamou Amon, que deu origem aos amonitas. Então, a própria palavra de Deus fala assim: quando a raiz é ruim, a árvore, ela é o quê? Ela é ruim. A raiz é má, a semente é mal, a raiz é mal, a árvore é mal, e o fruto o que é? É mal também. Não podia sair outra coisa. Por quê? Porque aquilo que começa errado, termina errado. Então levanta-se, quem era esse povo? Filhos, que seriam filhos e netos de Ló, que era sobrinho de Abraão. Então, na verdade, o que era esse povo? Parente. Eram os da própria casa. Não era estranho, não era um povo estranho, mas eram aqueles que deram sequência da geração de Ló. Mas era um povo que a palavra do Senhor diz assim, que eles serviam aos deuses. Eles, embora quando Abraão saiu para cumprir a ordem do Senhor, o chamado do Senhor, ele levou Sara e levou Ló. E Ló conheceu a Deus, Ló conheceu o Senhor, andou e peregrinou na terra junto com Abraão. E depois, por uma questão de discórdia dos pastores, Abraão resolveu separar e disse: Ló, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Escolhe o lado que você quer. Já começou a escolha errada. Por quê? Porque quando Ló olha as campinas, e ele olhou e olhou do outro lado, para lá é deserto, para cá é campina. Eu não sou tonto. Você está mandando eu escolher? Eu vou escolher. Aonde que eu vou criar o meu gado? No deserto? Aonde que eu vou criar os meus rebanhos? No deserto? Eu vou na campina. Você que fique com o deserto. Tudo bem. Você escolheu a campina, então vá pelas terras das campinas. Mas ele escolheu o quê? Sodoma e Gomorra, onde os homens daquela cidade estavam corrompidos diante de Deus. E Abraão fica no deserto. Abraão, não importa onde que ele fica, ele falou: escolhe você, porque o lado que eu ficar, a promessa do Senhor está sobre mim, e se Deus é por nós, quem vai ser contra nós? Se o Senhor prometeu, vem, porque eu serei contigo, eu sou o teu Deus, a bênção virá sobre ti, a bênção te alcançará, você será abençoado na cidade, no campo, no deserto, onde você for, a minha presença será contigo, e a bênção do Senhor virá sobre ti, e ela te alcançará, e eu te colocarei por cima e não por baixo, porque a bênção do Senhor é que promete, e cumpre, e faz aquilo ser a diferença na nossa vida. Quando você escolhe o Senhor, confia nele. Por quê? Porque ele abre rios no deserto. O Senhor levanta do monturo, do lixo, príncipes, reis, porque quem controla, quem comanda e quem rege todas as coisas é o próprio Deus. Ele é o Senhor, e agindo eu, quem impedirá? Quem poderá contra o agir de Deus? A mão do Senhor, a força do Senhor e o poder do Senhor. Se você escolher a melhor parte, qual é a melhor parte? A melhor parte é o Senhor. E se você fizer a escolha certa, com certeza a bênção do Senhor permanecerá na tua vida. Então nós vimos aí a origem dos moabitas, e nós vimos a origem dos amonitas. Mas ainda quero duas, porque eles estavam cercados por mais dois povos aqui. Outro dos povos eram os midianitas. E fala assim, quem era esse povo? Da onde originou os midianitas?
quando Sara morreu, que era casada com Abraão, ele casa novamente, ele faz um segundo casamento com uma mulher chamada Quetura, e o quarto filho de Abraão chamou-se Midian, que deu origem aos midianitas. Da onde que vinham os midianitas? Filho de Abraão. Filho de Abraão, assim como Isaac era filho de Abraão, os midianitas também eram filhos de Abraão. Mas os midianitas seguiram o Senhor e serviram ao Senhor e temeram ao Senhor e buscaram a presença do Senhor? Não. Então, eles seguiram os seus deuses. E quando o homem segue os seus deuses, ele provoca a ira do Senhor. Ele provoca a ira do Senhor, porque primeiro ele começa quebrando todas a palavra, os mandamentos e a lei do Senhor. Não farás para ti imagem, nem adorarás e nem prostrarás a ela. Se você arrumar um outro Deus que não seja o Senhor, a primeira coisa que esse Deus vai falar para você: faça uma imagem e me adore. É a primeira coisa. Por quê? Porque o único que é em espírito, em verdade, é o Senhor. O único Deus que é espírito, que fez os céus, a terra, as estrelas e todas as coisas, é o Senhor. Ele está aqui, onde? Em espírito e em verdade. A glória do Senhor, a unção dele, o Espírito Santo, o poder de Deus está aqui, a palavra do Senhor e o mandamento do Senhor. Lá estavam os midianitas, os filhos de Midian, que era filho de Abraão, seguindo outros deuses. Depois nós temos ainda outro povo que estava ali cercando também Israel, que eram os amalequitas. E você diz: e da onde vem esse povo, os amalequitas? Os amalequitas, eles são descendentes de Esaú. O neto de Esaú é que deu origem aos amalequitas. Seguiram outros deuses. E quem era Esaú? Quem era Esaú? Abraão teve um filho que chamou Isaac. Isaac teve um filho que chamou Esaú, e o outro? Jacó. Esaú era irmão de Jacó. Portanto, era da família, era da descendência de Abraão, eram filhos de Abraão. É isso que o Espírito Santo colocou em mim nessa madrugada. Podemos ser filhos de Abraão, mas nem todos os filhos de Abraão seguem ao Senhor e servem ao Senhor, porque esses povos formaram povos, mas não seguiram o Deus de Abraão, não seguiram a fé de Abraão. E se não seguiram o Deus de Abraão, hoje nós somos filhos de Abraão, mas nós temos linhagem de sangue, de carne? Não, mas nós descendemos da fé de Abraão, do Deus de Abraão, porque o Deus que você serve é o Deus de Abraão, o Deus que eu sirvo é o Deus de Abraão, o Deus que nós viemos buscar e viemos adorar nessa noite é o mesmo Deus de Abraão. E quando nós buscamos o Deus de Abraão, quando nós servimos o Deus de Abraão, quando nós adoramos o Deus de Abraão, nós temos o quê? As bênçãos de Abraão. Então esses povos que não serviam ao Senhor, não conheciam o Senhor, não temiam o Senhor, mas tiveram os seus próprios deuses, criaram os seus deuses e adoraram os seus deuses, agora queriam pegar os encantamentos, os feitiços dos seus deuses para lançar sobre o povo de Israel. Agora é a hora de nós destruirmos esse povo. Por quê? Porque nós vamos lançar sobre eles a maldição. E quando trouxeram aquele homem, o encantador, o bruxo, o feiticeiro, o sacerdote adivinho,
que era Balaão, e disse: agora amaldiçoa este povo. E Israel ficou ali, diante dos seus opressores. E quando tentou a levantar, e tentou a profetizar, e tentou lançar maldições contra o povo, Balaão disse assim: é impossível. Em Números 23:8 ele fala: como amaldiçoar o que Deus não amaldiçoou? Este povo pertence ao Senhor. Este povo Ele abençoou, e quando Deus abençoa, ninguém pode abençoar. Lá ele fala assim: agora, sobre Jacó, não existe encantamento. Contra os filhos de Jacó não existe encantamento, não existe nenhuma maldição que possa deter este povo. Por quê? Porque o Deus que ele serve não os amaldiçoou, e se o Deus que ele serve não amaldiçoou, ninguém pode amaldiçoar, porque assim disse Jesus: a porta que eu abrir, ninguém vai fechar, mas a porta que eu fechar, ninguém poderá abri-la. Quando o Senhor abriu porta na sua vida, quem poderá fechá-la? E quando o Senhor fechar a porta, quem é que poderá abri-la? Então, o povo de Israel estava ali, e nós vemos que a luta deles ali, não era naquele instante uma luta de desembainhar a espada, não era um duelo, um confronto de guerra, de derramamento de sangue, mas era um confronto espiritual. E naquele confronto espiritual, o povo de Israel não precisou fazer absolutamente nada. Por quê? Porque somente a bênção do Senhor que estava sobre eles já era o suficiente para que eles fossem vitoriosos e vencedores. Eu não tenho que me defender, eu não tenho que fazer nada, porque o Deus que eu sirvo me defende. O Deus que eu creio, Ele me cobre, porque debaixo das suas asas, debaixo das suas penas, nós estamos seguros, porque a força do Senhor, a palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando o Senhor se levanta, e quando o Senhor luta, a sua peleja, você é vencedor, você é vitorioso. Eles não fizeram nada, apenas eles ficaram, sabe o quê? Olhando quando os inimigos vieram e se levantaram. Agora, se você for ler todos esses capítulos 23, 22, 23, 24, 25, quando fala assim, Balaque fala assim: eu exijo que você amaldiçoe este povo. E quando ele vai amaldiçoar, ele fala assim: bendito é Israel, benditos são os filhos de Jacó. E o rei fala: não, eu não contratei você para abençoar, eu contratei você para amaldiçoar. Tá bom, agora vai acontecer, agora vai ser certo. E a hora que eles vão lançar a maldição, ele fala assim: levantará um príncipe em Israel, e ele será como uma luz, e a sua luz percorrerá e salvará todo Israel. Aí ele aponta para os amalequitas, ele diz: e os amalequitas serão destruídos, e os midianitas serão vencidos, e os moabitas serão derrotados, e os amonitas desaparecerão da face da terra. E o rei grita, fala: para, bate palma e diz: não fala mais, porque em vez de você estar amaldiçoando, ele está amaldiçoando nós. Em vez de você declarar a derrota dele, você está declarando a nossa.
É impossível, eu estou falando para você que é impossível vencer esse povo. É impossível vencer o Deus deles. Mas não tem como vencer? Esse povo é infalível? Esse povo não tem como, eles não tem como derrotar um povo desse? Vamos fazer o seguinte, vamos estudar uma fórmula, uma maneira de derrubar esse povo. Sabe, irmãos, eu tenho que dizer uma coisa para você. O nosso inimigo, Satanás, o inferno todo, ele planeja a nossa queda. E o diabo começa a estudar cada um de nós. Onde é que nós caímos, onde é que nós falhamos, onde é que nós fracassamos. Porque deve existir alguma coisa que destrua esse povo. Deve existir alguma coisa que derrube esse povo. Deve existir alguma coisa que faça esse povo enfraquecer e eles caírem em desgraça. Então começaram a analisar. E nós começamos a ver no capítulo 25 de Números, que eles acharam um meio de derrubar o povo de Israel. Eles encontraram um meio de arruinar o povo de Deus. E diz a palavra de Deus aqui: os israelitas pecaram com as filhas dos moabitas. Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-peor, que era o Deus dos moabitas. A ira do Senhor se acendeu contra Israel. E disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol. E o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos judeus, aos juízes de Israel: cada um mate os seus homens que se juntaram a Baal-peor. E eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante da tenda da congregação. Você imagine o que virou Israel. Existe uma maneira, estudaram e disse assim: olha, eles têm mandamentos, eles têm um fundamento, eles têm um princípio, eles têm uma lei para cumprir, um estatuto, que se eles quebrarem a lei, se eles quebrarem o concerto que eles fizeram com o Senhor não será o Deus deles. Se eles se afastarem do Senhor, o Senhor se afastará deles. Se eles abandonarem o Senhor os abandonará. Então o que os moabitas fizeram? Diz a palavra do Senhor que os moabitas, eles trouxeram as suas filhas e ofereceram as suas filhas para se prostituírem com os filhos de Israel. E quando eles começaram, não era somente já a prostituição. Por quê? Porque agora eles também iam nas festas dos amonitas,
dos moabitas, iam nas festas dos deuses, e ali onde se faziam aqueles sacrifícios e aquelas comidas oferecidas aos deuses, eles sentavam e comiam daquela comida. E tem mais ainda, quando eles viram, eles estavam junto com aquelas filhas dos moabitas também adorando o Deus dos moabitas. E o Senhor disse: enforca-os, ou eu não serei mais o Deus desse povo. Aqueles que se afastaram de mim, eu não sou mais o Deus deles. E se vocês consentirem isso, eu não serei mais o seu Deus. E diz a palavra do Senhor que foram mortos 24 mil homens. Foram mortos 24 mil homens. E sabe o que acontece? Você sabe o que é epidemia? Você já viu uma epidemia? Epidemia é quando matou todo mundo, mas é que nem uma febre. Matou todo mundo que tem a doença, daqui a pouco algum começa a ter o sintoma de novo. Aí você mata outra leva, daí parece o outro com sintoma. Aí vai matando, mas o sintoma vai brotando, porque alguém ficou contaminado. E quando eles mataram, e aquelas pessoas ainda contaminadas, e quando eles mataram 24, chegou a 24 mil homens. A palavra de Deus diz que Moisés e todos os sacerdotes e o povo foi diante da arca, aonde fica a arca da aliança, diante do tabernáculo, e diz a palavra que Moisés chorava. Moisés chorava, Moisés estava com o seu rosto inchado de tanto chorar, os sacerdotes chorando, o povo chorando, clamando ao Senhor e chorando. E de repente, diante daquele pranto, daquele choro que clamavam e pediam a misericórdia do Senhor, um dos filhos de Israel aparece com uma midianita. Aparece com uma midianita e trouxe e passou com aquela moça diante de Moisés, que estava chorando. Passou com ela, passou diante de Moisés, dos sacerdotes, e passou diante de todos eles. Vai começar tudo de novo. Vai começar tudo de novo. Por quê? Porque agora ele está trazendo de novo. Tudo de novo. Nós vamos acabar. Israel vai se acabar. Por quê? Porque essa praga não acaba nunca. Porque agora, esse trazendo, o que nós faríamos com ele? Enquanto alguém pensava, e ele estava indo com a moça na direção da sua tenda, e entrou na tenda com aquela moça. E nesse instante um rapaz chamado Finéias era filho de um sacerdote, neto de Arão, e ele pega uma lança, e ele pega na sua mão, e ele vai até aquela tenda, e diz a palavra que ele pega aquela lança e ele atravessa não somente aquele homem, e também atravessa aquela mulher, e os dois morreram ali. Por quê? Porque até então eles tinham feito com ordem do Senhor. Até então o Senhor disse: matem esses homens. E eles saíam matando um aqui, matando lá, porque se um faz, o outro faz, o outro faz, o outro faz, aquele faz, o outro faz. Porque o que tem? Fulano também faz. O que tem? Fulano também fez. O que tem? Quando a gente começa assim, é porque a gente está no caminho errado.
E quando agora vai começar a epidemia, porque outros começarão a fazer e dizer, ele fez também, eu vou fazer. Eu também tenho direito, ou também a moda pega. Mas quando Finéias foi lá, e ele matou aqueles dois. E quando Finéias matou aqueles dois, cessou aquela praga. Porque o Senhor disse assim: eis que levantou entre vós um que é semelhante a mim. Levantou um que não tolera o pecado, que não tolera o erro, aquele que é zeloso pela minha palavra e pela minha lei, e não tolera aqueles que quebram o meu concerto e a minha aliança. E saibam todo Israel que por causa de Finéias, a praga definitivamente foi cessada sobre Israel. Diga para os amalequitas, para os midianitas, para os moabitas e para os amonitas e para todos os outros que se levantarem, que eu sou o Senhor teu Deus, e eu serei contigo e te darei a vitória, e não existe encantamento, não existe nenhum mal que possa vir contra o povo que eu me tornar Deus e tornar o Senhor. Irmãos, hoje o Senhor deseja que nós nos tornemos povo dele. Hoje o Senhor o desejo dele é que você se volte para ele, que você não dê as costas para o Senhor, porque se você dar as costas para o Senhor, o inimigo ele é maior do que você. Ele é maior do que você, você não pode vencer. Você não vai. Será que eles poderiam, sem Deus? Tira Deus da jogada, tira o Senhor da jogada. Se Israel dissesse: eu não preciso mais do Senhor, e nós vamos enfrentar esses amalequitas, midianitas, moabitas e amonitas sozinho, com a nossa força, eles teriam perdido. Por quê? Porque eles levantariam e lançariam as maldições, os encantamentos, e eles espiritualmente seriam destruídos. Mas quando o Senhor disse: não tenha medo, porque eu sou contigo. Quando o Senhor disse para Josué: não temas e não te apavores, porque eu sou o Senhor, eu sou o teu Deus, e eu serei contigo como fui com o meu servo Moisés, assim também eu serei contigo, por onde quer que tu fores. Então, ame esse Deus, adore esse Deus, busque esse Deus com toda a sua força, e creia nele de todo o seu coração. Ame a sua palavra, guarde a palavra do Senhor no seu coração. Número 1, busque a palavra e guarde-a no teu coração. Número 2, ore, busca o Senhor, clame a Ele. Número 3, tenha fé nele, adore o Senhor. Ainda que o teu inimigo, ainda que você veja a tua volta e você diz: eu não sei como sair, eu não tenho saída, eu não sei como, porque o meu inimigo é mais forte do que eu, mas ele não é mais forte do que o Senhor que você serve, que você crê. Confia no teu Deus, ame este Deus, e não faça nada para que ele se afaste de você. Não faça nada para que esse Deus não deixe de ser o seu Deus, porque se ele deixar de ser o nosso Deus, nós não podemos vencer. Mas enquanto ele for o nosso Deus, a palavra diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás. Você vai ver gente caindo, gente sendo destruído, sendo tragado, e você está olhando. Você é privilegiado? Não. Você apenas tem confiado no Senhor. Por quê? Porque midianitas,
embora Midian era filho de Abraão, mas não seguiu o Deus de Abraão, e se tornou inimigo do povo de Deus e do Deus de Abraão. Nós vemos que os moabitas e os amonitas, que foram, eu nem sei dizer se era filho ou neto, tudo era filho e neto, a mesma coisa de Ló, eram as duas coisas. Só que tem uma coisa, este Ló, que era amigo de Abraão, embora fosse sobrinho, mas era amigo, porque andava junto, e Abraão era amigo de Deus. E o que ele fez? Olha que chance teve, hein? Olha que chance teve, porque Abraão estava preocupado. Abraão disse assim: Senhor, eu sei que Sodoma e Gomorra será destruída, e o meu sobrinho está lá. Senhor, tu destruirás uma cidade se tiver 100 justos, o Senhor destrói? Não. E se tiver 50? Também não. E se tiver uns 15? Não. E ele foi diminuindo, e o Senhor disse assim: olha, se tiver um justo, eu não vou destruir, enquanto aquele justo não for retirado. E o Senhor mandou 2 anjos lá, e tirou Ló de Sodoma e Gomorra. Este lugar vai ser destruído, sai daí, vem embora. E ele saiu, embora foi liberto e foi livre pelo Deus de Abraão. Mesmo assim, a sua geração não serviu e não seguiu o Deus de Abraão. Pelo contrário, se tornaram inimigos do povo de Deus e do Deus de Israel e do Deus de Abraão. Mesma coisa aconteceu com os amalequitas. A bênção do Senhor não seria sobre Esaú, porque ele era o primogênito. E o que Esaú fez? Por um prato de lentilha, desprezou aquilo que o Senhor tinha dado e jogou fora. E o que aconteceu com os seus descendentes? Não serviram o Deus de Abraão. Ah, mas eu não tive a bênção de Abraão, então não vou seguir o Deus de Abraão. Nossa. Todos aqueles que seguem e servem o Deus de Abraão são abençoados. Sabe o que o Senhor Deus prometeu para Abraão? Em ti, Abraão, serão abençoados todos os moradores da terra e todas as famílias da terra que crerem como você creu. Hoje, todos que creem, a oportunidade, a graça, a porta da graça está aberta, porque todo aquele que crer no Deus de Abraão, amar o Deus de Abraão, servir o Deus de Abraão e seguir o Deus de Abraão, terá a bênção de Abraão. E isso está ao alcance de qualquer pessoa, de todos. Se nós quisermos hoje dar as costas para o Senhor, nós vamos perder a bênção. Se nós quisermos quebrar nossa aliança com Ele, nós perderemos essa bênção. Mas se você hoje, eu quero que você hoje renove os seus votos de aliança com Deus. Renove os seus votos de aliança com o Senhor. Eu quero que hoje você faça como Jacó fez. Ele lutou. Não vou perder a bênção. Eu quero essa bênção, eu luto com um anjo. Ele foi ferido, ele depois andou arrastando a perna e mancando, mas ele falou: você pode fazer o que quiser, pode até me matar, mas que eu vou lutar até a morte, eu vou, porque eu quero ser abençoado. Amém? Vamos colocar de pé? Feche os seus olhos. Você que nos acompanha pela internet, o mesmo Deus e a mesma bênção que está aqui agora, está com você também, na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver.
Vamos falar com Deus? Creia agora. Renova os seus votos. Renove a sua aliança com o Senhor. Se houver alguma coisa que você tem feito e tem desagradado esse Deus, reconcilia. Reconcilie agora com Ele. Que nós possamos estar como Moisés diante do tabernáculo, diante da arca, diante da presença do Senhor, e que haja choro, e que haja gemido ao Senhor, para que o Senhor não abandone este povo, para que o Senhor continue sendo o nosso Deus, e continue sendo o Senhor da nossa vida. Ó Deus poderoso, ó Deus de misericórdia, de graça, de unção e de poder. Senhor, muitos são os nossos opressores, muitos são os que se levantam, Senhor, contra os ungidos, porque a palavra diz que muitas são as aflições de um justo, muitos são os levantes do inimigo, Senhor, e talvez essa hora ele está estudando como derrubar, como destruir, e o diabo sabe que a única maneira, a única chance que ele tem é quando nós nos afastamos do Senhor, é quando nós quebramos a nossa aliança, é quando nós desprezamos o nosso concerto com o Senhor. Então ele deixa de ser o nosso Deus, ele deixa de ser o Senhor das nossas vidas. Ó Senhor, a tua palavra diz que o Senhor enviou o teu Filho unigênito, e através do seu Filho, do sangue de Jesus, nós temos uma aliança no Novo Testamento, do sangue de Jesus Cristo, e este sangue agora está nos lavando, nos limpando, nos purificando, nos santificando e nos justificando, Senhor, e nós estamos andando na tua luz, na tua presença, andamos, Senhor, no teu temor, andamos, ó Deus, diante de ti, Senhor. Meu Deus, estenda as tuas mãos sobre essas vidas que estão aqui presentes, aqueles que estão nos assistindo pela internet. Ó Deus, visita agora o teu povo, Senhor, que nenhum encantamento, que nenhuma feitiçaria, nenhuma bruxaria tenha domínio, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é por nós, e a tua palavra diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? A tua palavra diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e nós estamos guardados em ti, ligados em ti, estamos, Senhor, na tua presença, Senhor. Meu Deus, visita o teu povo agora, Senhor, visita o teu povo, Senhor, e se houver alguma coisa, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, se houver alguma coisa em qualquer um de nós, Senhor, que nos separa de ti agora, Senhor, queremos um conserto e queremos uma aliança contigo. Ó Deus Todo-Poderoso, visita, Senhor, e abençoa, cuida, meu Deus, restaura e renova agora, Senhor, pelo poder do teu Espírito Santo. Se houver alguma coisa hoje que te afasta de Deus, se houver alguma coisa hoje que faz com que você esteja afastado do Senhor, alguma coisa que faz com que você esteja desligado do Senhor, o Senhor te ama, o Senhor, Ele está aqui hoje para te receber, para te aceitar a sua aliança, aceitar o conserto. Saiba que sem Deus você não pode viver, saiba que sem Ele o inimigo nos destruirá. Oh meu Deus, derrama agora a tua unção, Pai, derrama agora o teu poder, Senhor, derrama agora, Senhor, a tua virtude, o teu Espírito, meu Pai, e renova, visita,
e traz, Senhor, a paz, a unção, a libertação e a virtude. Oh Deus maravilhoso, sobre ti, ó igreja, não existe encantamento, sobre ti não haverá maldição, porque como será amaldiçoado aquele que o Senhor abençoou? Como poderá vir qualquer tipo de encantamento sobre aqueles que o Senhor lavou e comprou com o seu sangue na cruz? Se alguém está fazendo, eu edificarei a minha igreja, disse Jesus. O Senhor disse isso, e nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Ninguém pode ir contra os remidos do Senhor. Ninguém pode fazer acusação e condenação contra aqueles que o Senhor comprou com o seu sangue. Oh Deus poderoso, restaura agora, liberta, Senhor, e faz nova todas as coisas, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Oh Deus, abençoa aqueles que nos acompanham pela internet, seja com eles, abençoa a família, o lar, cura os enfermos, ó Pai, liberta todos os oprimidos, fracos e cansados, todos os necessitados, sejam agora, Senhor, tocados pelo Teu poder, restaurados pela unção do Teu Espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Irmãos, quantos que se dizem filhos de Abraão, estão adorando deuses que não é o Deus de Abraão? Mas se você tem adorado e tem feito aliança com o Deus de Abraão, você verdadeiramente é filho de Abraão. E se é filho de Abraão, não existe encantamento contra o povo de Deus. Amém? Graças a Deus. Nós vamos encerrar. Terça-feira estamos aqui. Não esquecer que sábado agora, guerreiros em oração, das 8 da manhã até as 16 horas. Oração sem cessar, aqui na nossa igreja. Dia 12 de agosto, celebração por mais um aniversário do nosso ministério. Amém. Vamos encerrar. Que Deus abençoe aqueles que nos acompanharam pela internet. Que Deus possa abençoar a sua vida, o seu trabalho, e por onde você estiver, seja alcançado pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Vamos encerrar. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós hoje e para todos sempre. Amém? Aleluia! Aplauda o Senhor, dê o seu melhor para Ele.